JB, hoje eu estou olhos nos olhos com uma nutricionista que falará sobre a importância da alimentação saudável para crianças e também para os adultos. Muitos pais encaram o fato da criança ser mais gordinha como saudável e, por vezes, não conseguem perceber que o problema vai muito além da questão estética e sim está diretamente ligado a um futuro cheio de doenças e complicações na saúde. Para esclarecer sobre tudo isso, ninguém melhor do que alguém que desenvolve um trabalho, em especial com crianças, já preparando-lhes um futuro mais saudável e corrigindo com os adultos aquilo que não foi devidamente feito ao longo da vida. Ela tem doutorado em ciências pela USP, é especialista em várias áreas de nutrição e um encanto de pessoa. Falo de Mariana Unger. Que bom que nós estamos juntos. Obrigada, eu te agradeço muito, viu, o convite por estar aqui e por falar desse assunto que hoje em dia a gente tem conversado muito, tentando explicar para as pessoas da importância. Muito obrigada. Obrigada eu. E deixa eu começar perguntando para você. A partir de que idade os hábitos alimentares devem ser corrigidos ou, se não precisar ainda corrigir, direcionados, Mariana? Então, assim, na verdade, a gente fala que desde o momento que aquele ser chegou ao mundo, né? A gente fala até antes de vir ao mundo. A gente tem alguns dados que mostram que até o peso pré-gestacional da mãe influencia na obesidade da criança. Então, a gente vai ter toda essa alteração. A gente tem dados que as mulheres que ganham muito peso durante a gravidez, aquela criança vai ter uma maior concentração de tecido adiposo no primeiro ano de vida e a nutrição dela vai influenciar a obesidade no futuro, na vida adulta. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. A diferença do que é alimentar e do que é nutrir. Eu preciso dos nutrientes para fazer a fábrica química funcionar. Então, essa coisa de quando eu devo começar, na verdade, desde sempre. Isso faz parte do desenvolvimento daquela pessoa. Nossa, Mariana, então quer dizer, a coisa desde uma mãe grávida, já, pelo que você acabou de me dizer, já tem que tomar cuidados especiais e uma boa nutrição. E eu, então, digo a você, e a genética, então, que eu ia perguntar, está diretamente ligada a uma pessoa, filhos de pais gordos, tem tudo para serem gordos e filhos de pais magros também carregam essa Não gene? necessariamente. Assim, o gene é muito importante, o fator genético ele é importante, até porque a gente tem tudo, se a gente for ver na coisa da evolução, a gente tem essa coisa de o organismo ele tem que reservar energia, e isso acaba sendo em tecido de gordura. Sim. Só que hoje a gente sabe que o ambiental ele é muito mais importante. Então, tem até trabalhos que fazem crianças de pais obesos, que são criadas em lugares de pais mais magros, eles vão ser mais magros, porque o ambiental é muito importante também. Tá? Então, a gente tem que controlar esse lado. Esse lado. Agora, sim, a obesidade, né, que hoje a gente tem muito medo disso, né, entre aspas, mas tem. Ela está relacionada diretamente a que fatores? E eu pergunto em especial para você sobre o fator emocional. Se a gente falar em criança, né, tem muito esse lado da ansiedade. Hoje a gente tem muito estímulo, tem muita cobrança. Então, a criança ela é super cobrada, tá? Então, o emocional como no adulto. No adulto é fundamental, a gente tem que ter um acompanhamento dos dois lados, tanto nutricional como psicológico, mas tem um fator, sim, muito importante. É muito forte, muito não forte. É, não dá para eu chegar, numa pessoa chega no consultório e eu falo, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. A gente tem que conversar, eu tenho que entender o que está acontecendo com aquela pessoa, para conseguir prescrever alguma coisa que ela consiga fazer dentro da casa dela. Porque a teoria é linda, mas colocar em prática é muito difícil. É mais difícil com adultos ou com crianças você conseguir? As duas coisas. Eu acho que assim, a criança, depois que eu crio um vínculo, que ela confia, que a gente brinca, que a gente faz uns tratos, então, final de semana você vai na festinha, você tá mais liberado, então na semana vamos tentar comer um brócolis, um espinafre. Eles fazem isso. Fazem. Você ainda no decorrer da entrevista vai me explicar melhor sobre isso, que eu quero saber direitinho sobre isso. Podemos até falar agora sobre essa questão. Biscoitos, balas, refrigerantes,
refrigerantes, salgadinhos. Como dizer não o tempo todo? Porque, tadinhos, né? Isso é tão gostoso, fazer criança comer verdura. Tudo bem, é natural, é mais saudável, também acho que deve comer. Mas na maioria das vezes, hoje, o que se prega é cortar esse tipo de refrigerante, bala, chocolate. Quando eu era criança, podia comer tudo, agora não pode comer nada. Como é que você consegue? Tadinhos, né? Não é? Eu também tenho pena. Não eu é? acho que é difícil, mas não acho que tem que ser super radical. Eu não vou falar numa criança, você não vai dar para um bebezinho uma mamadeira de refrigerante. Isso realmente não tem. Deus, né? Mas assim, ela vai crescendo, se ela não for estimulada, se não for o habitual dela, ela vai chegar numa festinha, ela vai provar e provavelmente não vai gostar. Então essa é a ideia, que ela cresça num ambiente saudável. Então a casa é muito importante. A parte de educação nutricional, a criança ela é o exemplo, ela segue o exemplo dos pais. Então não adianta eu querer ter uma criança que a mãe come pizza e fala, olha, filho, você tem que comer sopa de chuchu. Ele não vai fazer isso, né? Porque ele não... Isso é castigo, é castigo. Mariana. Então, assim, ele tem que crescer achando que aquilo é saudável. Ele vai chegar no final de semana, ele vai comer numa situação especial. A gente às vezes combina no consultório. Então, um dia na semana, você vai poder comer o lanche da cantina que você mais gosta. E aí eu dou uma explicadinha pra eles, o que é mais legal escolher. Mas tem que ter... eu acho que ser radical não ajuda. Porque a hora que ele tem autonomia alimentar, ele vai correr tudo para aquilo que ele não podia. Porque minha mãe não deixava, a nutricionista chata não deixava. Agora nós estamos nutricionista chata. Eu falo para eles, eu não tenho cara de bruxa, né? Eles, não, tia. Imagina. Agora sim, Mariana, a gente está falando das crianças mais gordinhas ou em geral das magrinhas também. Para as magrinhas também é assim hoje, né? Nos dias de hoje, as balas, os refrigerantes, todas essas coisas gostosas, chocolates são proibidas? O ideal é que eles não consumam mesmo no dia a dia, né? A gente tem que... Porque atingir as recomendações de gordura, de tudo, acontece muito rápido. Então, para vocês terem uma ideia, a bolacha recheada que eles comem. Então, o máximo seria, para não estourar a quantidade de gordura saturada no dia, uma bolacha e meia. Como que eu vou controlar que a criança coma uma bolacha e meia e não coma mais nada de gordura saturada no dia? Então, o ideal é que não coma realmente essas coisas no dia a dia. E nós? Mesmo nós também. A gente tem que controlar a ingestão de alimentos que a gente chama de perigosos. Tendo uma variedade alimentar, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, com os nutrientes, com as vitaminas, com os minerais, mas sem radicalismo. Eu acho que isso é o fundamental. Então, deu vontade de comer, depende da situação, né? Porque a gente tem situações que eu posso até falar, você pode comer um chocolatinho por dia se não tiver nenhuma outra coisa associada. Você é favorável a que tanto as crianças como os adultos comam de 3 em 3 horas, que hoje é tão falado isso? Eu sou sincera, porque eu não consigo. Eu faço 3 refeições diárias e basta para mim, não consigo. Isso é o ideal? O ideal é que não 3 horas, é que se preconizou que são 3 horas, mas não tem necessidade. Até na criança isso é um grande problema, porque a criança pequenininha, a mãe quer seguir aqueles horários rígidos. Então, ela acorda, ela toma madeira, daqui a pouco ela toma um suquinho, daqui a pouco ela tem que almoçar. E, na verdade, a criança, ela nasce com a fome e com a saciedade. Então, essa coisa de toda hora ela acabou de almoçar, você vem com uma mamadeira de leite, ele vai tomar o leite, então a gente desregula esse relógio biológico de fome e saciedade. Exatamente. Então eu tenho que respeitar, principalmente com a criança, isso é importantíssimo. A gente tem que respeitar porque ele ainda não consegue muitas vezes sinalizar aquela coisa de, eu preciso que ele coma toda hora. Você está gerando um processo de obesidade. No adulto, essa coisa de comer de 3 em 3 horas, a gente pede para manter metabolismo, para tentar controlar a próxima refeição, melhorar, não ter o corpo porque o corpo ele não sabe se você está numa guerra ou se você está passando fome. Então muitas horas sem comer, quando você vai para a próxima refeição, você acaba absorvendo mais, o metabolismo, o gasto de energia fica um pouquinho mais lento. Então, são maneiras de ativar. Mas não precisam ser super refeições, né? A gente, às vezes, consegue com uma castanhazinha, com uma fruta, um suquinho. Eu brinco, deixa o seu corpo funcionando. Vamos tentar alguma coisa que deixe o seu corpo funcionando. Entendi. Mas o ideal, mas não precisam ser as 3 horas. Então, depois de um almoço, a gente, às vezes, consegue ficar umas 4 horas. 3 horas é modo de dizer, né? Entre o almoço e o jantar. A gente 3 refeições. E comer na hora de dormir, ao deitar, é ruim para a criança e para o adulto? Eu pergunto de uma maneira geral. Não é bom dormir sem comer. A gente vai dormir com fome, você nem dorme direito.
né? Mas se você for fazer uma refeição um pouquinho, vou comer uma coisa, a refeição mesmo, pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir. Agora, eu vou tomar um chazinho, comer umas 2 bolachinhas, não tem problema. É melhor do que você ficar com fome e não conseguir dormir. Também seguimos o mesmo critério de para crianças, adultos, os idosos. O idoso ele tem algumas diferenças, principalmente com relação a ele. O idoso não consegue comer tanto à noite, a gente vai tentar usar o dia para fazer ele se alimentar melhor, tá? À noite é necessário um jantar, um lanche. Muita gente me diz, Clara, sua mãe janta, porque a minha mãe é assim. É necessário jantar ou um bom lanche? Um lanche balanceado, eu costumo brincar no consultório que o pão, o arroz, o macarrão, tudo é carboidrato. Então, se eu uso os equivalentes, não tem porque às vezes eu vou comer um arroz branco e um pão integral, eu prefiro que você faça um lanche com pão integral, onde eu vou usar uma salada. Às vezes é mais fácil, por exemplo, para a criança colocar uma saladinha dentro do sanduíche. Então, eu faço a troca e eles ficam super bem, tá? Super satisfeitos, Isso, né? Eles vão... Agora, uma curiosidade até, assim, por exemplo, Mariana, as mães muito fanáticas pelo emagrecimento, que hoje é moda, né? Agora voltou de novo a neura da magreza. Interferem muito diretamente, pode influenciar muito, principalmente as meninas, filhas? Pode, e isso é um grande problema, porque eu atendo muita criança de 5 anos, 6 anos, que a mãe, Mariana, ela precisa emagrecer. Então a gente tem que até mudar isso, ninguém vai lá fazer dieta, eu brinco com ela, vocês vieram aprender a comer, porque ele vai a longo prazo desenvolver, pode até desenvolver transtornos alimentares. Isso que eu ia te perguntar. Então esse culto, e não é por estética, é muito mais por saúde, que ele está aprendendo, isso faz parte da educação da criança. Tá? Como tudo, a gente se preocupa, a alimentação faz parte da educação e tem que ser em casa. Então, a gente tenta evitar essa coisa, você tem que fazer dieta, você tá gordinha, você tá isso. A gente conversa, a gente explica, mas de uma maneira que aquilo não vire um problema no futuro. Tá? Eu tenho que me preocupar com a obesidade infantil porque isso tem uma influência grande na saúde. Então, se eu tenho uma criança de 8 anos com colesterol alto, a chance dela ter doença cardíaca com 50, 40 anos é muito maior. Então, eu tenho que pensar nela a longo prazo. Claro. Se eu tenho um colesterol agora, no futuro vai ter problema. Mas tem a parte até da parte social, que a criança mais gordinha hoje, eles acabam tendo problema na escola, de você é um gordinho. Mas a gente tem que sempre levar para esse lado, de que você não está aqui para fazer dieta, você está aqui para aprender a comer, para ficar mais saudável, tem que fazer esporte. Também de uma forma não criar traumas, né, Mariana? Isso. Fazer exercício, né, que era o que você ia falar, né? Importantíssimo, fazer atividade física. Tanto a criança quanto o adulto, né? Tem dados que mostram que, assim, mais do que 4 horas de televisão ao dia aumentam a chance de obesidade. Imagino de computador, né? Aí eles ficam atônica, na escola, né? No computador, na televisão e não fazem esporte, então tem que fazer. Ai, Mariana, você é um amor. Olha, nós chegamos ao finalzinho do nosso tempo. Eu quero agradecer demais a tua presença, sabe? Você é um amor de pessoa e tenho certeza que nós demos umas boas dicas aí para o nosso Tomara pessoal. Que ajude, né? Claro que ajuda. Obrigada, Mariana. Imagina, obrigada Sucesso, você, Clara. viu, nessa Obrigada tua carreira mesmo. tão bonita. Obrigada, Tudo de bom, querida. JB. Para você, um beijo para todos que ficaram conosco até agora e até quarta.